Olá, estamos iniciando mais um Olhar Especial e hoje de número 306. Que gostoso, né? Esse trabalho, né, Marta? Pois é, gente, nós estamos aqui hoje com a Marta Gil, do Instituto Amancai. Ela é coordenadora do Instituto Amancai, né? E nós vamos falar de um tema lindo sobre educação, que o Olhar Especial, a TV Osasco é apaixonada, que é a base de tudo para o nosso país ir para frente, e todos nós, né, Marta? Certamente. Práticas e desafios da educação inclusiva. Olha só, que trabalho lindo, Marta. Parabéns ao Instituto Amancai e outros que estão fazendo parte, que nós vamos falar sobre isso. Mas antes disso, gente, nós precisamos falar que o Brasil tem uma lei brasileira de inclusão, que é a LBI 131/46 de 2015 e que garante o direito às crianças, jovens e adultos com qualquer tipo de deficiência visual, auditiva, motora, mental, intelectual, de frequentar qualquer sala de aula comum, né? Entre 2005 e 2015, aumentou muito o número de matrículas. Olha que coisa boa. Em 6,5%, subindo de 114.834 jovens para 750.983 matriculados. Isso segundo o censo escolar do INEP, que é o nosso Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Temos que falar de coisa boa, não é, Marta? Certamente. Pois é. Então, eu já queria que você nos falasse como nasceu esse projeto de práticas e desafios da educação inclusiva e quem apoia esse projeto. Bom, é um prazer enorme estar aqui conversando com você, com todos esses nossos participantes. Sim. Esse projeto nasceu na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Né? Um grupo de mães estava muito preocupada com a questão da educação inclusiva e levou dos filhos, né? E levou essa preocupação para o Carrefour e para o Instituto Carrefour. Né? E aí o Carrefour convidou o Amancai a fazer um projeto. E aí nós desenvolvemos esse projeto. Certo. Então, junto com o Instituto Carrefour. Junto com o Instituto Carrefour, junto com um monte de gente. Porque ninguém faz nada sozinho. Que quem parece que pede isso é lá em Ribeirão Preto. Foi lá em Ribeirão Preto, foi esse grupo de mães, porque mães de crianças com deficiência, com autismo, com outros tipos de deficiência que estavam na escola, né? E muito preocupadas com a questão da inclusão dos filhos, com a qualidade da inclusão dos filhos, né? Puxa, gente, olha a nossa força, nasce de mães numa cidade interior do nosso estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. E o que eu acho interessante, porque ninguém faz nada sozinho. Como é que é essa direção dessa escola, essa secretaria? Porque você falou que realmente foi maravilhoso trabalhar lá em escolas ao lado de favela. Pois é, a gente resolveu fazer uma metodologia, nós desenvolvemos uma metodologia muito participativa, desde o começo. Porque não adianta eu, da cidade de São Paulo, dizer, olha, eu acho que a gente faz isso ou aquilo. A gente foi escutar as pessoas. Olha que interessante. Então, entramos em contato com a Secretaria de Educação de Ribeirão Preto, um pessoal muito legal da Educação Especial. Elas identificaram 2 escolas municipais, né? Escolas grandes com diretoras maravilhosas, as escolas do lado de comunidades, uma situação que é muito encontrada no Brasil todo, né? Certo. Muitas vezes do lado de tinha drogas, e as escolas municipais perfeitas, né? Tá. As diretoras
e todos os professores, todo mundo colaborando, as escolas impecáveis, não tinha um vidro quebrado, não tinha uma pichação, tudo funcionando. E nós fizemos rodas de conversa, a gente foi escutar as pessoas, né? Então nós fizemos rodas de conversa, várias rodas de conversa, algumas só com pais e mães de crianças com deficiência daquelas escolas, outros de pais e mães de crianças daquelas escolas, mas sem deficiência, e também escutamos toda a equipe escolar, da diretora até a merendeira. Olha. Fizemos uma série de dinâmicas, gravamos todo esse material e a partir daí a gente elaborou o guia, que é um dos produtos do nosso projeto. E o projeto chama Práticas e Desafios, porque a gente queria levar informações muito práticas para os professores. Né? Porque muitas vezes eles têm toda uma base teórica, toda uma fundamentação. Mas e quando recebe uma criança com deficiência na sala? Né? Então, como aí é o desafio. Aí é o desafio. Primeiro a prática, pois é. Que inclusive vocês entram lá na prática mesmo, para construir esse projeto. Para construir o projeto, para ver quais eram os temas que eles queriam, precisavam saber mais, né? E aí a gente foi escrevendo, e cada capítulo também é escrito de uma forma colaborativa. A Rejane da Silva faz que é da equipe do Amancai, faz uma primeira pesquisa, aí eu escrevo, e a partir da pesquisa que ela fez, esse capítulo é enviado para o pessoal da Secretaria de Educação lá de Ribeirão Preto, e também para educadores aqui de São Paulo. E aí eles vão ler e vão dizer, aqui falta isso, melhor aquilo, enfim, vão dar sugestões. A partir daí, a gente coloca no site. E aí fica disponível para as pessoas. E quanto custa para ter acesso? Nada. É gratuito. Gente, é gratuito. Significa que os pais, nós pais, também podemos ler, né? Se informar e ver, porque isso vai ajudar a desenvolver o potencial do seu filho, né? Certamente. Não só dos professores maravilhosos, que a gente tem muito que agradecer, esses professores do nosso país, que eles fazem tudo, né? Para que possa construir o nosso filho, né? Sim. E esses capítulos estão disponíveis para download, então você pode baixar, pode imprimir, pode guardar no seu computador, pode mandar para uma outra pessoa. Fazer uma apostila. Pode. Olha, pode usar no WhatsApp. Sim, pode. Vamos pôr o site do Educador Inclusivo, onde vocês vão ter acesso, então. Vamos pôr essa imagem do site. Olha lá. Exatamente. Gente, olha, é uma forma simples, né? Super vai lá para... simples. Olha só, eu tô vendo o Carrefour, agora eu queria saber como que o Carrefour entra nessa. O Carrefour é que está pagando todo esse trabalho. Gente, que trabalho maravilhoso. Vamos agradecer esse instituto por fazer isso, né? Porque é muito importante. Não, nós somos super gratos, né? Porque é uma oportunidade, eles confiaram na gente, no nosso trabalho. Mas assim, quem buscou o Instituto Carrefour? Como é que foi essa interação? Foi lá em Ribeirão Preto. Tudo em Ribeirão Preto. Tudo em Ribeirão Preto, porque tem loja do Carrefour, tem em muitos lugares do Brasil, tem lá em Ribeirão Preto. Uma cidade linda, próspera, muito avançada, muito adiantada, né? E aí o Carrefour convidou o Amancai. Né? Então nós estamos escrevendo esse guia e está sendo feito também um jogo. Né? Aliás, já que você falou do jogo, eu vou pedir, vamos colocar, gente, a imagem dos jogos que... Nós vamos uma hora gravar um olhar especial só sobre isso. Eu já fiz a Marta Gil prometer pra gente que ela vai voltar com a turma do jogo, né? Que é uma outra empresa. É uma outra empresa. Põe, por favor, para mim a logomarca e depois, olha que graça, isso. Hashtag Turma da Inclusão. E é o jogo da velha. Vamos pro tabuleiro. Olha, gente, que coisa linda. Ali, vocês não estão vendo que está pequenininho, em volta desse tabuleiro, é interessante que é uma rede, me lembra muito a teia da aranha, que eu amo, né? Não sei se tem a ver, nós não conversamos sobre isso. Tem a ver. Mas então nós vamos deixar para o outro olhar especial. Em volta tem todos os personagens. Agora vamos para a terceira parte dos personagens. Olha aí, gente, que gracinha, os personagens do Jogo da Velha, Turma da Inclusão.
Esse é o nome, não é? É esse mesmo, Turma da Inclusão. As crianças vão poder jogar. As crianças, os pais, os professores. Olha só que forma lúdica, né? Interativa, que jeito gostoso de trabalhar a inclusão. Mas eu quero voltar, nós temos quantos capítulos nesse guia inclusivo? Eles vão ser 8 capítulos. 8 capítulos. 8 capítulos. Nesse momento a gente está com 3 capítulos no site. Tá. O 4º capítulo está quase entrando, né? Falta só um pouquinho. Certo. E aí a gente vai escrevendo e vai colocando, porque cada capítulo é um tema. Quando iniciou isso? Iniciou o ano passado, na metade do ano passado. Tá. Porque é um processo todo trabalhoso. Trabalhoso, né? Construído, e imagina tanta gente participando, né? Por isso que é rico. Porque nós sozinhos não fazemos nada, não, né? Absolutamente nada. Então, gente, o primeiro capítulo, inclusão, o que é? E aí eu vou perguntar para Marta Gil, o que é educação inclusiva? Educação inclusiva ainda é bastante nova aqui no Brasil e no mundo todo, não é só aqui. Porque as crianças antigamente as crianças com deficiência, quando elas iam para a escola, elas ficavam na sala especial, ficavam separadas. Então vamos pôr aquela imagem que mostra isso de uma forma lúdica, sabe as bolinhas, gente? Olha lá. Exclusão. Então, era mais ou menos assim, Marta Gil? Era mais ou menos assim. As crianças ficavam numa sala separada, as crianças com deficiência. Muitas vezes elas nem viam as crianças sem deficiência. Era assim? Às vezes o recreio era separado, era em horários separados, né? Então, era realmente uma exclusão. Né? E aí você criava uma série de preconceitos, porque as crianças ficavam pensando, mas por que essas crianças estão separadas da gente? Por que a gente não está junto? Por que a gente não brinca junto? Né? Por que a gente não está junto na sala? Então ficava uma série de fantasmas, né? De mitos. Nossa, que será? Né? Que precisa ficar separado. Né? Entendi. E aí, aos poucos, a gente foi mudando essa forma de ver. Talvez aquele pensamento, será que eles são doentes? Será que isso pega? Que é o tal dos fantasmas que aconteciam, né? Sim, porque você não via. Não interagia. Então, não interagia, então você ficava sem saber por que era. Ou será que eles vão me bater? Né? Você ficava muito sem saber o que podia acontecer. Né? E depois disso, tem mais uma ilustração que eu queria que mostrasse, e eu queria que você me falasse sobre essa ilustração. Olha aí, integração. Como é que você explica isso para nós? Então, na integração, as pessoas estavam na mesma escola, mas em salas separadas. Certo. Né? Diferente de antigamente, que muitas vezes nem chegava na escola. Né? Então, aí elas estavam na mesma escola, no mesmo prédio, mas em sala separada. Né? E aí vem a inclusão. E aí vamos para a terceira ilustração. A outra. Aí a segregação. Segregação totalmente separado, totalmente isolado. A gente vê a sociedade e eles totalmente separados. Entendi. Isso aconteceu há muito tempo atrás, graças a Deus. Mudou. Então tem mais uma ilustração, gente, que eu vou pedir para vocês tentarem pegar para nós, que eu acho que não veio, tá? Que é a inclusão. Por favor, fala lá com a Vali, vamos tentar. Então, assim, vamos tentar pegar... Pede para a Vali, enquanto a gente vai conversando aqui, né? E aí eu queria que você explicasse, então, a inclusão. Então, como na inclusão, as crianças com deficiência estão na mesma sala, né? Junto com os outros coleguinhas, brincando na aula de educação física, no recreio. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto e misturado. Não tem nada de cada um no seu quadrado, não, viu, gente? E aí, dependendo do caso, as crianças têm direito ao atendimento educacional especializado, que é o seguinte, num outro turno, então, ela está durante a semana toda, ela está na sala com os coleguinhas. Certo. Num outro turno, ela vai de novo na escola e aí ela vai ter uma aula com um professor especializado. Então, se ela é uma criança surda que usa Libras, a língua brasileira de sinais, ela vai ter a aula de Libras no contraturno. Se ela é uma criança cega e se ela usa o braille para escrever e para ler,
ela vai ter aula de braille no contraturno. Se ela tem alguma dificuldade, digamos que a professora está ensinando frações, né? E por alguma razão ela não está entendendo bem. A professora da sala regular conversa com a professora especializada, né? E aí diz, olha, o Joãozinho está com dificuldade, eu ensinei fração usando esse jeito, tal, mas não deu certo, ele não entendeu exatamente. E aí a professora especializada vai reforçar o que está acontecendo, a matéria que a professora da sala comum está dando, né? E elas vão conversar. Então, a professora da sala do atendimento especializado, ela vai dar alguma dica. Olha, então, da outra vez você pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem um outro material. E no nosso guia, a gente dá muitas dicas. A gente dá dicas de sites, a gente de software, tem muita coisa gratuita. Poxa. Muitos métodos de alfabetização. Certo. Tem muita coisa, é que às vezes a gente não procura, às vezes a gente acha, não existe, né? Então nem procura. E na verdade, se entrar no Google, se entrar na internet, tem uma quantidade de material. E é um guia mesmo, porque vai passar um monte de dicas. Além de você ter acesso tudo gratuito, você vai poder, quem quiser se aprofundar. Exatamente. Né? E isso, gente, quando a gente fala isso, não é só o professor que tem obrigação, as instituições que cuidam, e nós pais, né? Sim. Vamos atrás. E quando a gente leva, porque a escola não são só os professores, somos nós juntos, né? Exatamente. Pois é. Exatamente. Então, o guia vai... Por isso é que ele chama guia. Né? Quando você vai viajar para um país que você nunca foi, o que você faz? Você pergunta para algum amigo seu que já foi, ou você pega um guia e diz, eu queria visitar museus, sei lá, ou eu queria visitar restaurantes, eu gosto de gastronomia, eu gosto de comer. Você procura um guia. Você procura no guia. Então, no nosso guia, a gente tem muitas dicas. O texto é um texto muito simples, uma linguagem direta, tranquila. Pedagógica. Não tem nada de teoria. Não precisa, né? Prático, como foi falado. Exatamente. Gente, nós vamos chamar um intervalinho, não saia daí, voltamos em um minutinho, rapidinho. Pois é, gente, hoje nós estamos aqui num tema delicioso, que eu gosto muito e acredito que é o principal para tudo nesse país, mas para as nossas pessoas, crianças com deficiências, jovens, que é a parte da educação. Então, nós estamos aqui com o tema Práticas e Desafios da Educação Inclusiva. Quem está aqui para falar disso para a gente é o Instituto Amancai, né? Amancai Instituto de Estudos e Pesquisas. Nós estamos com a sua coordenadora executiva, Marta Gil. Que quem quiser saber mais sobre o Instituto Amancai, nós gravamos um Olhar Especial, número 243. É só entrar no site da TV Osasco. Aí você vai lá e vai saber sobre o Instituto Amancai. É lindo, gente, vale a pena. A Amancai é a flor da vida e vem lá do Peru, mas isso nós vamos deixar para depois, para o outro programa que nós fizemos. Nós estamos falando do primeiro capítulo desse guia inclusivo, gente, de graça. Então, eu queria que vocês colocassem para nós a ilustração da inclusão, para a Marta falar para a gente. Olha aí. Todo mundo junto e misturado, isso é inclusão, né, Marta? Isso é inclusão, e na educação inclusiva tem uma coisa que a gente precisa falar que é muito importante, né? Que é o seguinte, a hora que eu tenho os alunos com deficiência junto com os alunos sem deficiência, todo mundo sai ganhando. E sai ganhando de muitos jeitos. Sai ganhando porque a gente aprende a conviver com a diferença. Certo. Cada vez mais as pessoas com deficiência estão junto da gente.
né? Sim. Então a gente encontra no teatro, no parque, no cinema, na rua, no shopping center, a gente encontra em todos os lugares, no emprego. Né? Sim. O Brasil tem uma lei de cotas, então a gente tem muitas pessoas com deficiência, são mais de 400 mil pessoas no Brasil todo com deficiência trabalhando. Trabalhando e consumindo, viu, gente? Gerando lucro, renda. Exatamente. Né? Então é muito importante a gente começar a conviver desde cedo. Sim. Mas a gente ganha também, e o professor ganha, e os colegas, porque o ensino vai ficando cada vez mais concreto. Então, o professor, ele num primeiro momento, ele vai repensar a sua prática, repensar o jeito que ele dá aula. E aí, a hora que ele vai percebendo que ele vai trazer mais elementos, que ele vai trazer jogos, ou vai usar um software, ou mais figuras, enfim, ele vai tornar mais lúdico, mais humano. Mais humano e mais concreto. Tá. Então, porque às vezes você tem crianças sem deficiência, mas que aprendem cada um aprende do seu jeito. Certo. Né? Então, o ensino acaba sendo melhor para todo mundo. Com certeza. E eu te dou até um exemplo. Nós fizemos um programa Olhar Especial aqui do Cinearte, que tem um trabalho lindo, gente, com os surdos, uma comunidade muito grande aqui. E o que foi falando durante o programa? Que lá, como é desde de pequeno, Sei. que muitos amiguinhos foram aprendendo Libras para se comunicar. Olha que coisa, a nossa segunda língua. Até perguntei, será que não seria bom estar junto para todos nós aprendermos desde criança, né? Pois Isso é uma outra coisa, né? É verdade. Marta, mas eu queria te falar a respeito aqui do que está acontecendo em Osasco e mães me procuraram, que é a Escola Edmundo Burjato, uma escola maravilhosa, antiga aqui em Osasco, e que hoje tem jovens lá que já estão com 40 anos, às vezes mais, e que antigamente não se tinha essa inclusão. Sim. Então teve a questão que nós falamos aqui, eles ficaram em uma outra escola, a escola especial, que tinha um trabalho maravilhoso, e o resultado, elas estão muito preocupadas disso tudo acabar e incluir de uma forma autoritária. Enfim, é muito bonito, mas aí eu queria que você desse a sua visão, por quê? Esses jovens, eles convivem nesse espaço maravilhoso, que tem trabalho, artesanato, música, arte, teve tanta coisa, gente. E são deficiências severas, muito deles, severas mesmo. Aí, como você vê, de que forma você vê isso, essa transição, né? Porque como é que faz, gente? Olha, agora seu filho vai incluir, pá, põe lá, bullying, como eles colocaram, até, gente, que eu fiquei sabendo aqui em Osasco, em algumas escolas, dando maconha para Down, para deficiente intelectual. Não é brincadeira, gente. Não. Isso é muito triste. Não, muito triste. Mas então, gente, né? Como você vê essa inclusão? Então, eu acho que é um processo, eu entendo que a inclusão é um processo, né? E que é importante que ela aconteça de uma forma gradual e respeitosa. Eu vi alguns casos, por exemplo, de você ir combinar com uma escola comum, né? Uma escola regular, né? E, por exemplo, fazer uma atividade de educação física. Então, 1 ou 2 vezes por semana, a escola que vai receber é preparada. Né? Olha que interessante. Porque você não pode jogar as pessoas lá, são pessoas. E nós estamos falando de adultos. Sim. Porque tem muitos dessa escola de Edmundo Burjato com mais de 40 anos. Pois é. Que estão lá há 20 anos juntos. Sim. São praticamente irmãos. Sim. Né? Então, fazer uma coisa durante 10, 15 minutos, uma vez por semana, uma atividade esportiva muito simples. Né? E depois pode ir aumentando um pouquinho, 2 vezes por semana. Olha, né? gente, uma coisa gradual. Mães da Edmundo Burjato, olha que dica e coisas que você viu acontecer. Sim. Lá no bairro do Butantã, lá em São Paulo. Uma outra situação que eu vi foi o seguinte, os alunos daquela escola eles tinham aula de culinária. Então, uma vez por semana,
quando eles iam fazer uma atividade, uma receita, tal, eles iam no supermercado do bairro e tinha toda uma preparação para eles irem no supermercado, saber aonde estavam os ingredientes, o dinheiro. Então, era uma forma de saindo, Marta, da escola. Uma pergunta. As pessoas que vão receber, aqueles alunos, aquela escola que não tem lá as crianças, os jovens com deficiência, eles também têm que ser preparados, né? Tem. É como uma empresa para receber aquele profissional que vem com deficiência. Certamente. Certamente. Tem que ser um processo respeitoso e delicado. Porque a gente está falando de seres humanos dos dois lados. Certo. Né? Então, por isso é um processo. Não dá para acontecer do dia para a noite. Agora, o bacana é que a gente já tem muitas experiências super positivas acontecendo. A inclusão já é uma realidade. Ainda não está do jeito que a gente queria. Certo. Mas já temos muitas coisas para celebrar. Bom, nós temos aí o primeiro capítulo que nós falamos, o segundo capítulo, quem cabe na inclusão. E o terceiro capítulo, como preparar atividades pedagógicas para todos. Nós temos só um minutinho aí, enfim, eu queria que você me falasse quem cabe na inclusão. A lei fala de alguns tipos de deficiência, né? Mas o que a gente está vendo é o seguinte, todo mundo, a inclusão transbordou. Né? Então, você tem pessoas que vêm de outros países, por exemplo, e que não sabem o português, não tem nenhuma deficiência. Eu vou te perguntar aqui, eu estou lembrando da turma que eu conheço aqui, do pessoal que eu gosto muito, né? Autismo Conexão Osasco, para vocês que lutam muito pelos seus filhos. Porque assim, na questão do autismo, muitas vezes é falado que precisa ter, às vezes chama clínica escola, que o autismo é um pouco diferente. Como que você vê isso rapidamente? Eu acho que aí é de cada caso, porque não existe ou a criança autista, cada uma de um jeito. Então, aí a gente precisaria pensar em cada caso mesmo. E sempre buscar possibilidades e alternativas. Porque você vai viver em sociedade, ninguém vive numa bolha. Então, a gente tem que pensar no futuro também. De repente, o que você falou, quando eu disse da questão do severa, né, da deficiência severa, esse intercâmbio aí de uma culinária, a educação física, que é sensacional, uma grande ferramenta para tudo na vida, de inclusão e também para tirar a criança da possível droga, né? Uma coisa simples, gente. O professor que eu amo de educação física, e aí eu vou falar de um trabalho maravilhoso em Cabralha Paulista, que está sendo feito com as crianças, que custa barato, e que bota a criança na educação física, no esporte, e evita que esse jovem amanhã seja adotado por um traficante. Marta, nosso tempo está acabando. Eu vou agradecer aqui a todas as TVs comunitárias que levam o olhar especial até você, a vocês que nos assistem, e eu queria que você se despedisse. Agradecendo muito e convidando para conhecer o nosso guia. Tá certo. Muito obrigada, Marta. Eu que agradeço. E parabéns muito. por esse trabalho. Obrigada.